Que alegria! Mais uma aula maravilhosa e hoje nós vamos falar sobre uma visão espiritual sobre os negócios, ou seja, a metafísica dos negócios, o lado além do físico dos negócios. Eu estou muito animada de poder co-criar com você. Então, já curte esse vídeo, encaminha para uma outra empreendedora que tenho certeza que ela vai te agradecer. E aí, para a gente iniciar, eu quero te fazer uma pergunta. Se você é empreendedora, porque você sabe que essa é a minha pegada aqui. Você sente que, de alguma forma, está colocando o pé no freio em relação ao crescimento dos teus negócios? Sim ou não? E é claro que eu estou falando para empreendedoras energéticas e conscientes, ou seja, mulheres que estão despertando e que seu negócio é algo muito importante, você sente que você tem um chamado, não é? Então, se você não é esse tipo de pessoa, essa live com certeza não vai fazer o menor sentido para você. Então, analisa dentro de você e faz essa pergunta. Eu sinto que estou de alguma forma impedindo o crescimento, colocando o pé no freio no crescimento dos meus negócios e tudo que ele pode ser. A gente sempre tem a resposta, né, gente? A resposta está sempre dentro da gente. Então, respira, mulher, respira, porque eu quero falar um pouquinho sobre alguns medos e o principal medo que empreendedoras conscientes têm, e é claro, fica ali no inconsciente, como todas as nossas crenças, não é? Quero falar um pouquinho sobre o medo do sucesso. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada é que o que impede uma empreendedora de avançar, na maioria das vezes, não é o medo do fracasso, porque uma empreendedora, ela nem inicia, tô falando para empreendedor, tá bom? Não tô falando para quem trabalha apenas como CLT ou quem não tá trabalhando, tô falando para empreendedor, não é? Então, um empreendedor é uma pessoa equipada com uma motivação de solucionar problema. Isso que é um empreendedor, não é? Então, um empreendedor, ele, no fundo, ele não tem medo do fracasso, porque se ele tivesse, ele nem iniciava, tá bom? Então, por isso que é importante a gente entender sobre isso. Agora, medo do sucesso já é uma outra coisa, né? Oi, Eliane, tudo bem? A Eliane tá falando, que sintonia maravilhosa. Eu tava exatamente aqui fazendo meus mantras para abrir minha empresa na Irlanda. Olha só. Muito legal. Então, eu quero te levar uma reflexão nessa aula de hoje. Tá bom? Para você que está chegando pela primeira vez, eu sou a Raquel Menezes, eu sou a mentora energética número 1 do Brasil e do mundo. E eu estou aqui para trazer muito valor para você, você que é empreendedora. Trabalho com mulheres líderes, mulheres que estão aí engajadas a fazer do mundo um lugar melhor através dos seus dons, talentos e seus negócios. E é claro, ajudar essas mulheres empreendedoras, rainhas deusas, como eu gosto de chamar, a curarem o seu relacionamento energético com o dinheiro e com a riqueza. E uma dessas coisas que a gente cura, não é? É o medo do sucesso. Então, será que você está colocando o pé no freio, está impedindo o crescimento do teu empreendimento? Justamente por medo do sucesso. E a Fátima Moura, tudo bem, querida? Uma excelente mentora. Eu sou incrível, sim. E eu tenho aprendido cada vez mais a tomar posse da minha grandeza, porque isso é muito importante, não é? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com você e te falar, te ensinar e co-criar com você e compartilhar saberes, coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada. São quase 30 anos fazendo isso e é maravilhoso poder estar aqui com você. Eu quero te contar uma história muito importante que você compreenda. Quando você recebe aquele chamado para empreender, para usar os seus dons e seus talentos a serviço da humanidade, não é? É importante que você tenha em mente que não é a seu respeito. E essa foi super um tapa quântico que eu recebi quando eu estive com a Lisa Nichols, pessoalmente na Califórnia, não é? Não é a seu respeito, deixa de ser a seu respeito. Então eu quero que você repita isso para você mesma e que você coloque na parede, se for o caso. Não é a meu respeito. Não é. E a gente tem uma dificuldade, porque quando a gente inicia um empreendimento, e eu sei que muitas de vocês aqui, você não tem uma equipe grande, né? Você faz a maior parte das coisas sozinhas, o que é um grande erro. Mas
Aí você sente que agora você é sua própria patroa e você não precisa prestar contas para ninguém. Que maravilha! Você assina os seus próprios cheques, não é assim? E logo você não tem ninguém aí que tem que ficar pegando no seu pé. Esse é um lado muito interessante, porém não é de todo verdadeiro, amiga. Porque não é a seu respeito. Não é a seu respeito. É a respeito das pessoas que você veio servir através dos seus dons, dos seus talentos, tá bom? Então não é a seu respeito. E quando você entende isso e você começa a desenvolver os seus negócios com essa mentalidade de que não é a seu respeito, de que você está a serviço do amor, a serviço de Deus, o que você quiser chamar, serviço da fonte, aí passa a ter um pouquinho mais de responsabilidade, não é? Então essa foi uma sacada incrível, um puta insight que eu recebi da minha mentora, de que não era meu respeito. Então ficar jogando pequeno, não é? E ficar botando o pé no freio do crescimento da minha empresa não é uma coisa bacana. Então eu quero que você que está despertando, e é por isso que você está aqui nessa live, e se você está empreendendo, que você compreenda que não é a seu respeito. Então esse lance sabe, do medo do sucesso é muito real para quem já está empreendendo. E é claro, ele é inconsciente, entendeu? Tá lá, mas você não está sabendo, é o ponto cego. É por isso que é importante você entender que não é a seu respeito e fazer aquilo que for necessário, tá? Então conversa comigo e a gente vai co-criar algo bacana nessa aula de hoje. Então, tem alguns sinais, você pergunta, Raquel, que sinais eu posso observar para entender se eu estou com medo do sucesso? E há vários sinais, eu quero deixar alguns com você. E é muito interessante esse lance de sinais, porque a natureza nos ensina sobre sinais, não é assim? O tempo começa a virar, as nuvens começam a ficar esquisitas, meio cinzas, você já sabe que é um sinal que pode estar vindo uma tempestade por aí, e aí você consegue se preparar, não é assim que funciona? Então, na nossa vida, nos nossos negócios, é a mesma coisa, tá? Para tudo tem sinais. A gente só precisa saber reconhecer esses sinais para que a gente possa estar sempre um passo à frente. E eu sei que, se tratando de empreendedoras, muitas vezes vocês passam por cima dos sinais. É uma loucura, não é? Então, é muito interessante. Primeira coisa que eu quero que você compreenda é isso, que se você está aí, você é uma mulher empreendedora, não é? E você está expandindo a sua consciência, eu chamo de empreendedora energética, não é? Você quer alinhar os seus negócios com a sua visão de alma, com os seus valores espirituais, então entenda que não é mais a seu respeito. Esse negócio que você tem, esse chamado, se você ama isso e você sente que realmente o universo está te chamando para algo especial, não é? É para alcançar o maior número de pessoas possível. E a única pessoa que pode impedir esse crescer é você. E na maioria das vezes a gente faz isso de forma inconsciente por causa do nosso medo do sucesso, ok? Sinais. Autossabotagem. Você começa a se autossabotar, amiga. Você começa a empurrar com a barriga e procrastinar decisões importantes. Você sabe o que é? Isso aí que você está procrastinando, está empurrando com a barriga, é uma forma de você sabotar os seus negócios. Esse é um sinal de que você tem medo do sucesso, porque o sucesso, gente, ele vem com algumas responsabilidades. Então, o que eu tenho percebido ao longo da minha jornada como mentora, e eu tenho mentorado milhares de empreendedores ao longo dessa jornada, é exatamente isso, cara. Você não quer mais responsabilidade, porque você tem crenças limitantes que te dizem o seguinte, que fizeram você acreditar que se você tiver um negócio que fatura mais, significa que você vai ter mais problemas. As pessoas, elas tendem a acreditar o seguinte, se o meu negócio crescer muito, não é? Ficar muito grande, significa que os meus problemas também vão crescer. Vou ter mais gente para liderar, eu vou ter mais responsabilidade. Nossa, eu já não tenho quase tempo. Se o negócio cresce mais, aí significa que eu vou ter menos tempo ainda. Faz sentido o que eu tô falando para você? Então, é isso que eu tenho percebido
não é? E é tão inconsciente, não é assim? E talvez você esteja com essa crença limitante. É crença, não é? Então, você começa então a o quê? A sabotar, não é assim? Você começa a se sabotar, começa a sabotar os seus negócios, decisões importantes, uma série de coisas você vai empurrando com a barriga. Você começa a fazer uma série de outras coisas que não são tão importantes assim, fica ocupada com uma série de outras coisas, mas aquela coisa que é fundamental para o crescimento e para a saúde dos teus negócios, das tuas finanças, não é assim? Você não faz, não é? A Caroline está falando o seguinte: nossa, incrível, nunca tinha me dado conta dessa crença. E a maioria não tem, não tem. Eu não tinha. Não é? Quantas vezes ao longo de quase 30 anos de negócio, gente, eu me auto-sabotei, entendeu? E é algo que a gente precisa estar sempre tomando conta, tá? Não pensa que você vai fazer um trabalho energético, ou você vai trabalhar com coach, com um bom mentor, né? E pronto, acabou, nunca mais vou ter problema. Isso não existe, porque a gente está sempre em construção. Estamos aqui para melhorar e evoluir. E outra, eu já ensinei aqui em outras aulas, à medida que a gente vai crescendo, expandindo, evoluindo, o nosso ego vai também, e vai ficando mais esperto e mais evoluído. E é por isso que a gente precisa estar sempre ali, não é? Cuidando, trabalhando. Igual o jardim, não adianta, eu sei muito bem, porque a gente está nessa fase, inclusive aqui no Jardim da Deusa, não é? Você plantou, deixou tudo bonitinho, para de mexer para você ver. Como é que fica o negócio? Para, se você mora em casa, ou conhece alguém que mora em casa, ou você, assim como eu, mora no campo, você sabe exatamente do que eu estou falando. Fica aí algumas semanas sem fazer nada no seu jardim para ver o que acontece. E na nossa vida, nos nossos negócios é a mesma coisa, tá bom? Então, algumas alunas minhas erroneamente falam: eu já estive nesse treinamento, eu já fiz a metafísica do dinheiro. Querida, se você não continuar fazendo e trabalhando no seu sistema de crença, na sua energia, não é? Na sua mentalidade, cara, é a mesma coisa de que você colocar um jardim lindo e maravilhoso e simplesmente abandoná-lo. Só porque você já plantou tudo, já cuidou, já regou, já adubou, pronto. Agora vai sozinho. Não funciona dessa maneira, não é? Não funciona assim. Então eu quero que você entenda isso. O sucesso, ele vem com algumas responsabilidades, tá bom? O Fran tá falando que acabou de regar agora. Pois é, e a gente tem uma série de coisas para fazer nesse jardim que eu já sei que nem dou conta mais sozinha, não é? Então entenda o seguinte, que vai ser exigido de você, e é esse que é o medo. E eu sei porque eu já trabalhei em mentoria com várias empreendedoras, e quando chega nessa parte, é engraçado de observar. A pessoa se sabota. Por quê? Porque tem medo de crescer. Não é assim? E aí começa a procrastinar. E começa a fazer uma série de movimentos que você olha e você vê. É totalmente autossabotador. É o lance da pessoa atirar no próprio pé. E chega a ser triste. Mas todos nós já fizemos isso, estamos aí, não é? E como mentor energético, eu tô aqui para te ajudar com isso, não é verdade? Pois é. Então eu quero que você entenda isso. Será que você está sabotando? Gente, são pontos cegos e você sozinha não vai conseguir enxergar, porque é um ponto cego. Você precisa de pessoas que levantem um espelho para você, por assim dizer, para que você possa enxergar, tá bom? Então sozinha a gente não consegue. Tira isso da sua cabeça, porque é uma forma de sabotagem, inclusive. Achar que você dá conta de tudo sozinha. Então, muito interessante. Não é a seu respeito. Se você é uma mulher que está expandindo a sua consciência e você é empreendedora, não importa em que área, não importa se você é coach, se você é mentora, terapeuta, profissional liberal, médica, enfim, não importa. Não importa qual é a área. Se você tem uma loja, se você trabalha com comida, se você trabalha com massagem, não importa. Esse negócio não é a seu respeito. Não é a seu respeito. É a respeito do potencial de milhares de pessoas que você veio servir através dos seus dons e dos seus talentos, tá bom? Então, observe esse sinal da autossabotagem. Você faz um monte de coisa, mas aquela coisa que é importante, que vai
fazer o negócio crescer, as finanças melhorarem, entendeu? Aquilo lá você não faz, mas todo o resto tá feito, não é? E aí, gente, só nessa da autossabotagem, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando, o dia todo, não é verdade? Então você fica empurrando com a barriga decisões importantes. O que você está sabotando, não é? Às vezes esse lance até de... Você sabe quem pode te ajudar, você sabe, porque no fundo, ainda mais você que está despertando, assim como eu, no fundo a gente sabe, não sabemos? A gente sabe quem é aquela pessoa, porque o universo traz pra gente, afinal de contas a gente está expandindo a consciência e a gente está aprendendo a navegar melhor com a nossa intuição. Então, você não pensa que você está aqui nessa live por acaso, não é verdade? Então, você sabe que tem alguém que de repente pode ser, sim, um canal do universo para te abençoar, para te ajudar, e você sabota, e você procrastina em tomar decisões que vão alavancar os seus negócios. Já fiz muito isso, muito, e vai empurrando, vai empurrando. Inclusive essa semana, porque eu não tenho o menor problema em ser vulnerável, eu acredito que quando eu sou fraca, aí eu sou forte, quando eu sou vulnerável, aí está realmente a minha força, e eu amo vocês, eu sempre falo que vocês são a melhor, cada um de vocês, não é? Eu tenho a melhor audiência do mundo. Então, você me permite ser vulnerável, né? Eu te falo o seguinte, essa semana eu me peguei, por isso que eu quis vir aqui falar um pouquinho sobre o medo do sucesso com você. Eu me peguei procrastinando, exatamente, empurrando com a barriga algo muito importante, não é? A gente está fazendo uns movimentos aqui, porque a gente está sempre mexendo para melhorar, não é? E aí a gente está unindo, né, a metafísica do dinheiro com a Academia de Riqueza para Empreendedoras Energéticas. E isso exige fazer uma outra página, né, onde a gente vai colocar essas informações. A minha copy está quase pronta, mas eu ainda não finalizei para poder passar para o designer, começar a elaborar a página de vendas, para a Maine, que cuida da parte do marketing, que é gerente de marketing, né, e cuida dessa parte para a gente. Então, se eu não passar isso, pelo menos o rascunho da copy, a Maine não tem como dar continuidade e trabalhar junto com o designer, não é? E aí, enquanto eu estava me preparando para essa aula de hoje, eu falei assim, olha só, eu me sabotando. É sutil. Como é que eu consegui perceber isso? Porque eu trabalho com mentores, não é? Então, e isso é muito legal. Eu falei assim, olha só, já tem 4 dias e eu ainda não fiz isso. Medo do sucesso? Com certeza. Não é? Então é importante. É importante. Então, enquanto está acontecendo na minha vida, eu vim aqui conversar com você sobre isso. Não tem mais para onde fugir, Raquel Menezes. Tem que fazer. Porque tem milhares de pessoas que precisam desse conhecimento e é necessário que isso esteja pronto para que você possa vir, não é? Então, muito interessante. Um outro sinal. Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Não é? Sim? Então, conversa comigo. Um outro sinal para você observar que realmente mostra que você está com medo do sucesso, tá? Assim, uma coisinha básica, perfeccionismo. Eu sei que tem muitas de vocês, eu já trabalhei em mentoria com várias mulheres que têm essa crença, não é? Perfeccionismo. Nunca fica bom o suficiente para você, não é? Sempre tem mais uma coisinha para mexer. E aí você não lança o curso, você não lança o treinamento, você não lança a mentoria, você não lança o produto, porque nunca tá perfeito o suficiente para você. É um sinal muito claro do medo do sucesso, não é? O vídeo nunca tá bom o suficiente para você colocar na rede social. Eu tenho algumas alunas, inclusive, que eu já falei, olha, você fala super bem, você é articulada, eu amo te ver em vídeo, mas a pessoa não aparece. Não é? Sempre tá dando uma desculpa. Não, meu celular não é bom. Não, meu celular não tá muito legal. Não. Eu preciso contratar uma equipe para poder fazer as minhas filmagens, editar os vídeos, entendeu? Sei lá, não quero que seja assim, desse jeito aí, sabe, Raquel? Amiga, feito é melhor do que perfeito. E isso não significa que você vai fazer as coisas a culhão, como a gente brinca, não é? Não, significa que você faz e vai melhorando, entendeu? Você faz e vai melhorando à medida que você vai fazendo. Mas você não pode esperar que tudo esteja perfeito, porque não existe perfeito.
Nós somos seres perfeitamente imperfeitos. Você pede comigo. Eu sou perfeitamente imperfeita. Eu sei que para algumas de vocês, só verbalizar isso já é horrível, porque você achar que você era perfeita, não é? E é muito interessante porque você julga todo mundo. Cuidado, você está expandindo a sua consciência. Lembra que tudo que vai, volta para você multiplicadamente. Você julga todo mundo, você assiste o vídeo de todo mundo. Nossa, você tá ótima, não é? Mas você não vai e desce para a arena. Não é assim? Não dá a sua cara a tapa. E aí é muito interessante. Você também está sofrendo com isso? Esse lance do perfeccionismo? Não é? E aí é meio louco, porque inclusive você fica microgerenciando as pessoas que você tem que contratar na sua cabeça, né? Assim, não dá mais, eu tenho que contratar. Mas aí também você não ensina, você não lidera, você não empodera, você fica microgerenciando. A pessoa tá fazendo, mas tu tá preocupado se a pessoa tá fazendo certo ou não tá fazendo certo. Já fiz isso no passado. Não é? Nesses últimos 3, 4 anos mudei completamente isso na minha vida, porque eu aprendi que 80% feito por outra pessoa é 100% ok. 80% feito por outra pessoa é 100% ok, tá bom? Então, tem esse lance do perfeccionismo. Você cria, já falei em várias outras lives, você faz 10 vídeos, não posta nenhum. Você cria várias coisas, mas não posta nada. Você tem todas essas ideias incríveis para treinamentos, para mentorias, para tudo, uma série de coisas, mas cadê o negócio? Nunca está perfeito o suficiente. Além de que tem muitas de vocês que já era para você ter lançado seu próximo produto, seu próximo serviço, mas você está sempre a um curso de distância, né? Não, eu preciso só mais de mais uma certificaçãozinha, não. Quando eu fizer esse aqui, entendeu? Aí eu vou estar pronta. Quando eu fizer aquele outro, aí eu vou me sentir segura. Amiga, não existe isso. Você nunca, se for assim, você nunca vai estar pronta. Estamos sempre trabalhando na gente. Então esse é um sinal claro. Se você é uma pessoa que tem problema com perfeccionismo, né? Você, ai, querida, é um sinal claro de que você tem medo do sucesso, não é? Porque a grande, como eu falei no início da live, é o medo do fracasso que impede o empreendedor de ir para o próximo nível. Ele não tem medo do fracasso. Se ele tivesse tanto medo de fracassar, ele não tinha iniciado. Mas é o medo do sucesso. E se der certo? E se realmente eu começar a ter esse monte de cliente que eu pensei em ter, que eu desejei ter? Se realmente eu começar a alcançar milhares de pessoas através das minhas redes sociais? E se realmente eu lotar as minhas mentorias? E se der certo? E se der certo, o que isso vai me custar? Entendeu, amiga? Então entenda que não é a seu respeito. E esse sinal do perfeccionismo, olha, ele é gritante para muitos de vocês. Nunca tá bom o suficiente. Quantos de vocês, você não gosta nem de ouvir a sua própria voz? E aí deixa eu te falar um segredo energético. Se você não se gosta, não é? Se você não gosta de ver o seu próprio vídeo, se você não gosta da sua foto, não é? Se você não gosta da sua própria voz, adivinha só o que vai acontecer? As pessoas vão sentir a mesma coisa, elas também não vão gostar, não é? Eu me lembro quando eu comecei, e tem 10 anos esse ano que eu estou online, não é? Fora os outros 16 que eu estava offline. Então, eu me lembro que no começo eu também tinha, puxa, não tá legal, não tá bonito, esse ângulo não ficou bom, a câmera não era legal. E aí eu me lembro em meditação e trabalhando na minha mentalidade, na minha energia, o seguinte, a minha fã número 1 tem que ser eu. Eu que tenho que me amar incondicionalmente. Não significa que eu não vá melhorando as minhas habilidades de comunicação, de aprender a falar bem, enfim, em articular bem as minhas ideias. Não. Mas significa que se eu olho para o meu vídeo e eu fico só vendo o que está de errado, o cabelo tá assim, a sobrancelha tá assado, a roupa ficou assim, amiga, não fica legal, porque eu já tô botando essa energia, tá entendendo? Então, assim, a primeira pessoa que tem que se amar e adorar é você mesmo. Então, eu me lembro que algumas das minhas mentorandas falavam, puxa, quando você falou isso naquele vídeo lá em 2013, 2014, eu achei o máximo. Porque eu falava, se você se assiste, depois você se assiste? Eu falo, eu me assisto como uma fã, entendeu? Eu não assisto os meus vídeos buscando o que estava errado, o que não estava. Já tem muita gente que faz isso por mim. Eu não preciso ser mais uma.
entendeu? Eu me assisto como aluna, eu me assisto como seguidora, eu me assisto como fã, número 1. Eu só vejo coisa boa. E é muito interessante, porque essa energia que eu coloco é a energia que volta para mim de forma multiplicada. Tem um ou outro que não gosta? Tem, mas todo problema que a pessoa tem comigo é o dela, não é comigo, não é? Então, isso é muito legal. Então, esse sinal sobre o perfeccionismo, amiga, é muito importante. E é claro, eu vou te deixar um terceiro sinal para você ficar ligada que você está com essa crença limitante, tem medo do sucesso. Amiga, é dificuldade para delegar. Quantos de vocês, você dá tanta desculpa? Ah, mas não tem gente para trabalhar. Ah, mas ninguém quer trabalhar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Entendeu? Então eu prefiro fazer tudo sozinha. Não é assim? Ou então delega, mas não delega, né? Volta lá no perfeccionismo de microgerenciar. Delega, mas pega de volta. Deu o problema para a pessoa resolver, vai já tá lá pegando de volta o problema. Não é assim? Então eu quero que você preste atenção nesse sinal. Você tem dificuldade de delegar? Ou você anda dando desculpas para não delegar? Não é? Ninguém faz igual a mim, Raquel. Não, mas olha, ninguém faz igual a mim. Se eu não fizer, não vai sair bem feito. Você tem razão. Provavelmente ninguém mesmo faz igual a você, mas cada pessoa tem o seu jeito de fazer. E você pode se surpreender que tem coisas que pessoas vão fazer muito melhor do que você faz, não é? Então, eu percebi isso ao longo da minha jornada. Eu deleguei coisas que eu pensava erroneamente, por a crença limitante, medo do sucesso, de que se eu não fizesse aquilo lá, não ia sair bem feito. E hoje eu vejo o seguinte, tá saindo melhor do que eu. Uau, que bacana, não é? Eu me lembro a minha mentora Lenka falando a mesma coisa, não é? Que ela acreditava, eu também fui levada a acreditar isso e eu quebrei essa crença com a Lenka, né, o ano passado, a minha mentora, de que se eu não fizesse a minha copy, nunca saía bem feita. Se eu mesmo não fosse sentasse para escrever, e ela também tinha essa crença e foi muito interessante quando a gente estava conversando sobre isso em mentoria. E aí ela descobriu que agora sai melhor do que ela, né? Ela delegou isso e sai muito melhor, entendeu? Então é muito interessante quando a gente preste atenção nesse sinal. Isso está acontecendo com você? Você tem dificuldade em delegar também? Não é? Você acha que não vai fazer igual a você, então é melhor você ir lá fazer? Amiga, pura crença limitante. E outra, é o seu medo de sucesso. E sabe uma coisa que eu aprendi? Com a Oprah, inclusive, que se você realmente deseja impactar o maior número de pessoas através dos seus dons, seus talentos, seus serviços, você vai precisar de gente. Você vai precisar de outras pessoas. É impossível você ter aquele nível de sucesso que o universo tem preparado para você, na visão dele, sozinha. Então, melhor você começar a fazer as pazes com isso, porque não é a seu respeito. Quanto maior a visão, mais gente você vai precisar deixar entrar na sua vida, não é? E isso aí já é mais um outro sinal. O medo da vulnerabilidade, o medo de se abrir, o medo de deixar as pessoas entrarem. Também já tive esse, não é? Ai, vou delegar isso, mas aí as pessoas vão saber sobre o que está acontecendo, sobre a minha vida, sobre os meus negócios. Mas entenda, não tem como você crescer sozinha, não é? Você pode chegar até um ponto e aí você começa a estagnar e começa a morrer. Porque quando não cresce, amiga, começa a morrer, não é? Então esse lance da vulnerabilidade é algo muito importante, né? Você vai precisar ser vulnerável, você vai precisar deixar que as pessoas entrem. Não faz muito tempo atrás eu estava mentorando uma pessoa que tinha, no fundo, era medo de deixar outras pessoas entrarem. Então, a mente cria todas aqueles subterfúgios, né? Ah, mas não tem pessoa, não consigo encontrar ninguém, uma secretária para me ajudar. Não consigo. E aí também não acho que eu não vou conseguir pagar, porque uma secretária, assim, boa para me ajudar, vai sair bastante dinheiro, não é assim? Quem mais? Eu tô ouvindo que é você. Mas no fundo, era só medo de deixar uma outra pessoa entrar, não é? Então é o lance da vulnerabilidade. E é muito louco, porque no fundo é o medo do sucesso. Porque sabe que vai deixar outras pessoas entrarem, você vai ter que ter responsabilidade. Você vai precisar fazer algumas coisas acontecer que só você pode fazer, não é? Então isso é muito louco, tá?
Então, esses são alguns sinais de que você tem medo do sucesso. Quais deles você identificou? Todos? Se você identificou pelo menos um desses, está na hora de você fazer alguma coisa a respeito. Porque, como eu disse no início dessa aula, se você é uma mulher empreendedora energética, ou seja, você está despertando, você está tomando consciência do mundo ao seu redor, da sua espiritualidade, já deixou de ser a seu respeito, ó, faz muito tempo, não é? E aí eu quero que você saiba o seguinte, mas se eu ganhar 10 mil, já tá ótimo, se eu ganhar 5, já tá bom. Eu já ouvi isso demais dentro de mentoria. Não, eu só preciso de mais 5. Mais 5 mil, já tô feliz, já tô contente, amiga. Mas não é a seu respeito, entendeu? Se você acha que você vive bem com mais 3, com mais 5, com mais 10, legal, bacana. Faz mais dinheiro e doa. Seja para a sua igreja, para o centro espírita que você frequenta, para aquela ONG que você gosta, não é? Enfim, porque não é a seu respeito. Se você é uma empreendedora energética, você tem a obrigação de crescer o negócio que o universo te deu, o máximo que você puder. E você vai precisar de ajuda, ok? Ótimo, viva com 10% do que você ganha, que bacana. Pega os outros e doe. E faça alguma coisa em relação a isso, não é? A esse dinheiro a mais. Então isso é muito importante. Então eu vejo muitos de vocês sabotando, sim, porque é o medo do sucesso. E você tá aí, ó, pensando, tá ótimo, se eu fizer só mais 20 mil, tá perfeito. Dá para eu comprar isso, dá para eu comprar aquilo, e é ótimo. E o universo quer que você tenha todas essas coisas lindas e maravilhosas. Mas lembra que não é a seu respeito? Pois bem. Então, vai pensar só em você? Só na sua família? Só o quanto que a sua vida vai ficar maravilhosa se você faturar mais 5 mil, mais 3 mil, mais 10 mil? E o resto do mundo? Como eu brinco na metafísica do dinheiro, que se foda, né? O resto do mundo. Amiga, não é a seu respeito. Se você vive bem com mais 10 mil, ótimo. Pega e faz 30, 50 e doe. Entendeu? Abre uma escola no Brasil, não precisa nem muito longe, não. Vou ajudar as crianças na África. E a criança que mora 2 quadras da sua casa, que tu não ajuda, mulher? A hipocrisia reina, não é assim? Eu vou ajudar as crianças lá da Índia, do Sudão, não sei da onde. Querida, mas tem aí 3 quadras de distância da sua casa. Pessoas que estão passando necessidade. Então isso é muito importante. Queira faturar mais. Sabe, deseje ser tudo o que você nasceu para ser. É assim que você honra o divino em você. É assim que você realmente vai honrar o divino nos seus negócios. E você vai precisar de ajuda. Melhor você fazer as pazes com esse ponto, não é? E saiba que há ajuda em toda parte. Você acha mesmo que o universo vai colocar um sonho, um desejo, uma habilidade, né? Dons e talentos, enfim, e não vai te dar maneiras de multiplicar isso? É claro que vai. Não é? Mas você precisa estar aberto para isso, tá bom? Conversa comigo nos comentários, porque eu quero ouvir de você. Muito importante. E é o seguinte, se o que eu falei para você fez algum sentido e você sente que identificou uma crença, 2, 3, até mais, eu quero convidar você para vir participar do processo seletivo para a mentoria Academia de Riqueza para Empreendedoras Energéticas. É a nossa mentoria em um círculo sagrado, porque eu entendo o poder de estar com outras pessoas afins, almas afins. Eu entendo sobre isso. E a minha vida, o meu sucesso só se deu de verdade quando eu entendi isso e participei e participo de diversos grupos, que a gente chama também de masterminds, não é? Então é uma mentoria em grupo com acompanhamento meu durante 6 meses e é um grupo selecionado, tá bom? De outras mulheres empreendedoras que estão despertando. Lá a gente vai explorar a metafísica do dinheiro e dos negócios, ou seja, você vai aprender a curar o seu relacionamento energético com o dinheiro e com a riqueza, com os negócios. A gente vai aprender sobre marketing energético, sobre estratégias de venda, sobre energia, sobre PNL, enfim, tudo o que você precisa para levar o negócio que Deus te deu para o próximo nível, não é? Porque a gente precisa de apoio, gente. Todo mundo precisa de ajuda. Então, a Academia de Riqueza para Empreendedoras Energéticas é esse espaço
sagrado para você poder crescer e alavancar. Trocar figurinha, fazer brainstorming, não é? Tirar dúvidas. Às vezes você está num dia que não está muito legal, não é? E você precisa de um apoio, você precisa de um espaço seguro e sagrado para você poder ser você mesmo, com todas as suas fraquezas e vulnerabilidades, não é? E também um lugar onde você possa se celebrar, porque é muito importante. E eu sempre falo que eu sinto que nós mulheres empreendedoras energéticas não nos celebramos o suficiente por a crença limitante. Então, na Academia de Riqueza para Empreendedoras Energéticas é um espaço sagrado que eu criei para a gente se celebrar, não é? Porque muitas vezes, para muitas de nós, a gente não tem no nosso dia a dia ainda aquele lugar, aquele grupo, aquelas pessoas que nos celebrem e nos entendam na nossa visão louca para a humanidade, não é assim? Mas dentro da Academia de Riqueza para Empreendedoras Energéticas, você tem esse espaço sim para se celebrar. Nem que seja conseguir delegar e não pegar de volta o problema. É um ótimo motivo para se celebrar, não é? Então eu quero convidar você, se fez sentido de alguma forma, não é? Passa lá no site raquelmenezes.com.br/mentorias, tá? Tem uma página de mentorias e veja lá sobre a Academia de Riqueza e aplique. Porque se você não aplicar, você não vai participar do processo seletivo, precisa ser escolhida para participar, tá bom? Muito importante. Se você tiver qualquer dúvida em qualquer ponto dessa pré-seleção, entre em contato com a gente, tem um ícone do WhatsApp lá. E sim, para você que já é aluna minha, amiga, você já vence uma etapa nesse processo seletivo, tá bom? Então é muito importante. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu quero muito que você venha, porque já já a gente vai abrir as portas e vamos iniciar esse processo de 6 meses. 2 vezes por mês estaremos juntas via Zoom, não é? Tem o grupo onde você vai poder trocar figurinhas. A gente provavelmente vai fazer dentro do Telegram ou dentro do WhatsApp, a gente ainda não sabe. Provavelmente do Telegram fica mais fácil, não é? Então vai ser maravilhoso. Eu estou muito animada. Para vocês que já participaram da mentoria da Metafísica do Dinheiro ou Masterminds comigo, você não tem noção do que espera na Academia de Riqueza para Empreendedoras Energéticas, tá bom? É tudo isso elevado à 10ª potência, porque você merece e não é a seu respeito, ok? Gratidão imensa, a gente se vê na próxima aula, conversa comigo, passa no site, amiga, para de sabotar o seu sucesso, tá bom? Deixa aí desse medo e eu vou te ajudar a vencer isso sim. Vamos fazer isso juntas, nesse círculo de poder sagrado que é a Academia de Riqueza para Empreendedoras Energéticas. Eu te espero, você não vai querer perder, não é? Não vai. Um beijo grande, a gente se vê na próxima aula. Namastê.